modelo chinês que foi adotado do começo não funciona mais. Nós temos que entender uma coisa. Quando você fala de modelo econômico, você, sei lá, uma economia, ela pode ser sustentada por exportações, por exemplo, que foi o início do modelo chinês, foi esse. A China vender para fora. Que foi grande parte da força alemã, é isso. Um modelo econômico de exportação. Fabrica um monte de coisa e vende para o mundo. A China Isso é interessante, virou a fábrica do mundo. Eu vi um tweet teu mostrando que a relação comercial do Brasil ela é dominada pelo tanto exportação quanto importação pela China, né? E cada vez mais importante. E essa é um modelo econômico. A China, ela começou com esse modelo econômico porque ela tinha uma vantagem competitiva, que era a mão de obra barata. Então ela tinha como produzir... Tinha? Hoje a mão de obra não é mais tão barata. É. Essa é parte do problema econômico que a China tem. Entendi. Porque, assim, quando você começa com um modelo econômico, você fica preso a ele. Porque ele dá certo. E você não vai se adaptando, só que as situações vão mudando, você precisa mudar o seu modelo econômico. E é muito difícil para um país fazer isso sem grandes choques, sem grandes crises econômicas. A história do Brasil, nos anos 80, é uma das nossas crises, anos 60, e vários outros países do mundo tiveram essas grandes crises que são choques de mudança do seu modelo econômico. E o que acontece? A China, quando ela perdeu parte da exportação, isso vem com a crise de 2008, ela começa a ser uma economia que vai crescer na base do investimento, mais do que exportação até. Mas desde o começo a China investiu muito. Investimento de quem? Do governo. Tá. Ou até da iniciativa privada. Mas isso funciona da seguinte forma, porque a economia pode crescer por consumo ou por investimento. Sim. O que o governo gastando por investimento? Vou construir um monte de estrada, um monte de porto, um monte de ferrovia, um monte de coisas que nem louco. E aí você vai contratar um monte de construtora, vai ter um monte de gente que vai trabalhar naquela obra, vai ter que pintar, vai ter que comprar asfalto. E aí parece que a gente tá prosperando pra caralho. Isso, porque é muito crescimento. Pra vocês terem uma ideia, o Banco Mundial fala que o crescimento econômico da economia global, a porcentagem do crescimento da economia global que vem de investimento é 25%. Economias maduras é de 17% a 25%. Economias... emergentes de uns 28 a 32. A China é 50%. Porra. Nenhum país na história teve esse tamanho de porcentagem do PIB em uma economia de investimento. Vocês conseguem prever qual é o efeito disso? O efeito é o seguinte, só completar o raciocínio. Tá. O que acontece? Você começa a direcionar dinheiro para coisas que são investimentos não produtivos. Então, por exemplo, os governos locais das províncias chinesas, eles não têm receita muito boa de cobrar impostos. Aí o que ele faz? Ele começa a construir estradas que não servem para nada, que vão a lugar algum, grandes trens de alta velocidade que não conectam nada com nada. Então, é infraestrutura sobrando. E esse dinheiro é mal investido. E aí, como esse excesso, para você conseguir investir tanto, você precisa ter poupança. E a China é o país que tinha a maior poupança da história do mundo. 50% do PIB era dinheiro de poupança, guardado. E quem que guarda esse dinheiro? A economia tem que estar concentrada na mão de empresas e do governo, e não das pessoas. As pessoas não guardam tanto dinheiro, porque elas gastam. Então você tirou o poder da população para dar o poder para esse modelo econômico. E aí o que aconteceu? Você começou a se endividar muito. Porque esse investimento, essas infraestruturas que não servem para nada, só começaram a gerar dívida. Porque você começou a dar dinheiro para um monte de gente construir mais estrada e mais apartamento. Então tem dois setores da economia chinesa que movimentaram a economia durante todo esse tempo, que são o setor imobiliário e o setor de infraestrutura. Investimentos não produtivos. E isso aconteceu há uns 15 anos atrás. Ou seja, há 15 anos atrás o modelo econômico tinha que sair do investimento e entrar no consumo. Para fazer isso, o que você precisa virar e fazer? Você precisa ter um acordo com a população diferente. Aonde é o seguinte, eu vou começar a distribuir mais riqueza para a população. Só que isso vai contra o modelo político chinês, aonde a concentração da riqueza está na mão do Estado. O Estado detém as empresas, que são a maioria delas estatais, e o governo.
Então, a população não recebe o dinheiro. Não tem salários melhores, não tem aposentadoria, não tem previdências, não tem benefícios sociais melhores. E para fazer essa transição, para você virar uma economia de consumo, você precisa distribuir o dinheiro e entregar o dinheiro para as pessoas. E a China não está preparada para fazer isso porque isso é uma transição política. E se ela não fizer isso, a economia chinesa vai continuar se endividando a uma velocidade muito maior do que o seu PIB cresce. De 2008 para cá, a porcentagem da dívida do PIB chinês pulou de 150% para 280% hoje. Esse é o maior crescimento da história de nenhuma nação nesse período de tempo. Por que isso está acontecendo? Porque você está enfiando dinheiro em coisa que não serve para nada. O quê? Um monte de prédios de apartamentos que não tem quem compre. Porque não tem dinheiro da população para comprar. Mas essas construções desses prédios vazios, dessas estradas que não chegam a lugar nenhum, elas entregam crescimento econômico. E aí hoje a China tem duas opções. Ou ela muda o modelo e entrega o dinheiro para a população, só que isso fere o modelo comunista de um partido único, centralizador, que vai ter que dividir poder. Se mais gente começa a ter dinheiro, mais gente começa a ter poder. Então, se é um grande empresário, milhões de grandes empresários ou milhões de pessoas com dinheiro, elas começam a ficar insatisfeitas. Falar, peraí, não quero que esse negócio seja mais desse jeito. E ou você faz isso, ou você desacelera a economia para baixar a dívida, o crescimento da dívida, porque você está investindo em coisas que não têm sentido, e aí a economia chinesa vai desacelerar brutalmente, e isso vai afetar o que o Oliver colocou, que a legitimidade do Partido Comunista vem exatamente de você entregar crescimento econômico em peso substancial, e aí é um problema gigante, ou você muda o modelo, só que muda o modelo bate com a política. O que a China está fazendo? Nenhum nem outro. Ela não está desacelerando e ela não está mudando para o consumo. Dobra a aposta. Tipo, o que os governos locais estão desesperados? Vamos construir nova infraestrutura. A infraestrutura do quê? Estrada de lugar nenhum para lugar nenhum. Mais prédio. Então, tem uma bolha gigantesca nesses dois setores. O de infraestrutura. O imobiliário é muito mais grave. 30% da economia chinesa depende do setor imobiliário e o resto, os outros 25%, está em infraestrutura. Eles estão dobrando a aposta. Isso vai aumentar a dívida a níveis absurdos e essa transição vai ser feita na força.